Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Imagem é Tudo. Eu sou Kátia Nácia. Eu sou a Gisele Albuquerque, somos estrategistas de imagem e já aproveito para pedir para você seguir as nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria. A gente está no YouTube, no Spotify. Compartilha com os amigos, que é muito importante a interação de vocês, tá? Vamos falar dos nossos convidados? Vamos lá. Bom, nós vamos receber um casal que a gente Maravilhosos. gosta muito, admira. E eu vou começar a falar dela. Empresária, mentora especialista em negócios de alto ticket, no mercado digital há quase 10 anos, hoje atua ajudando mulheres a crescer e escalar mentorias em grupo. Já reuniu mais de 25 mil alunas ao redor do mundo e já mentorou mais de 1.000 mulheres caras. Seja muito bem-vinda, Carol Mansur. Aê! Oi, Carol. Bom dia! Bom dia! Obrigada. Animadíssima para esse bate-papo. Fica à vontade. Obrigada. Bom, agora vamos apresentar ele, Vamos né? lá. Empresário e estrategista digital há 10 anos, começou no digital quando quebrou sua marca de roupas. Começou do zero como coprodutor da sua atual esposa Carol. Já faturou múltiplos 7 dígitos no mercado e hoje atua como mentor de negócios junto com a sua esposa, Carol Mansur. Seja bem-vindo, Leandro Sampaio. Isso. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gente, o nosso novo programa tem um formato, mas antes disso a gente precisa fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, Manda né, lá. Kátia? Adoro Vamos essas lá. perguntas. O que fez vocês escolherem esse look de hoje para vir para o nosso bate-papo? Toda mãe tem que ter uma segunda opção. Vocês sabiam disso? Tem que ter, a mãe de filho pequeno tem que ter uma segunda opção. Sempre. Porque senão você pega aquela correria do dia a dia, aí você separa uma roupa, vai pegar, tá amassada, vai dar tempo de passar por causa da criança, tal. Hoje, o que aconteceu? Eu selecionei uma roupa linda, pensei a semana inteira que ela ficar linda no vídeo. Vai dar. É uma roupa, um macacão vermelho que eu ia usar, lindo, ia ficar lindo no vídeo. Me arrumei. O que eu esqueci de fazer na criança? Limpeza do nariz. Vamos fazer limpeza do nariz na criança. Aí, só que a criança não quer fazer limpeza do nariz. Aí o marido segura a criança, aí eu pego a criança chora, a criança pro lado pro outro. E aí eu coloco o negócio no nariz da criança, o catarro cai aonde, catarro, gente? No macacão. Cai no macacão da mãe. Aí ficou uma coisa muito estranha. Tentei limpar, não deu certo. Vamos pra segunda opção. Aí eu vim no macacão branco. Porque eu gosto do branco também. Maravilhosa. O branco, ele traz um contraste legal com o cabelo, traz uma calmaria, uma paz. Como eu já tenho uma energia meio caótica, vocês vão perceber aqui, então ele traz um equilíbrio na energia da pessoa. Essa foi a decisão. É verdade. E Faz você, essa Leandro? tranquilidade. Então, eu também acho que eu tinha escolhido uma peça, blusa branca, inclusive, nem sabia dessa da Carol, só que eu não achei a blusa, essa foi a verdade. E aí eu fiquei procurando, falei, cara, eu gostei dessa, porque eu tenho o ideal que é o seguinte, eu acho que a polo é o meio termo. Tem a blusa social que é formal, e tem a polo que é ali o meio, e tem a blusa normal, camisa básica. Normalmente eu uso a polo porque ali é o intermediário, né? Não é nem tão formal e nem tão informal. Só que a Carol falou, não, a gente vai lá, elas são estrategistas de imagem. Então eu falei, pô, então tem que estar bonita. tem que tá- Intimidou o cara. É, tem que tá- Ah, muito bom. Bom, A nossa imagem fala muito sobre a gente, né? Que mesmo que você não veio com a roupa que você escolheu, com certeza esse macacão te representa muito. O que você falou, traz esse equilíbrio. É verdade. É sobre isso. Você, hein? Bom, Conta pra gente. Eu ia vir falar com 2 estrategistas, né? 2 pessoas ilustres. Então pensei, bom, eu quero vir com um macacão preto, né? Que traz um pouco de autoridade, mas ao mesmo tempo um blazer branco para trazer confiança, né? Essa mistura traz essa coisa de sofisticação. Então eu parti para esse pensamento. E você? Eu tenho a narrativa, adorei, porque a Duda aqui do LinkedIn veio aqui e falou, tem a narrativa e a história real, que tem as duas coisas. Eu vim de São Paulo para gravar, né? E sempre penso nos convidados, mas queria também roupas que não amassassem tanto, porque eu vim com uma mala de mão, sei lá, com 6 looks para passar 3 dias, mas tem a coisa da gravação. Eu falei, eu tenho que trazer um vestido que parece uma cliente de alto ticket, que é o que eles atendem. Mas vou escolher um que não amassa, porque não precisa passar. Mas quis trazer cor, né? Porque me representa muito. Então eu lembrei desse blazer amarelo e 2 cores primárias, que a gente também adora a cor. Eu falei amarelo com azul marinho, vou trazer também. E cores de acento com marinho também transmite um pouco de poder, que eu acho que também remete essa coisa do alto ticket que vocês trabalham.
Vocês Foi estão isso. maravilhosos. Equilibrei. Perfeito. Equilibrei. Orlando. E aí, como que funciona o nosso novo formato? A gente divide em duas partes, aí a gente traz uma palavra como conceito para a gente desenvolver esse tema aqui e conversar com vocês dentro da especialidade, alinhado aqui à imagem, à estratégia e comportamento, tudo que é relacionado ao nosso trabalho. E o que a gente escolheu para essa primeira parte é narrativa de marca. E a gente quer ler o conceito dentro do que a gente vai conversar. Então, narrativa de marca é a história que uma empresa ou pessoa conta para transmitir quem é, o que acredita e qual transformação oferece. Vai além do logotipo ou das cores. É a forma como a marca se posiciona, se comunica e é percebida. Em resumo, não é apenas o que você vende, mas a história que dá sentido ao que você vende. E aí eu já começo na introdução pensando nessa conexão pessoal e na narrativa. Como vocês acreditam que a imagem pessoal de um mentor, que vocês dois têm essa especialidade, influencia na narrativa da marca que ele constrói para seus clientes? Excelente pergunta. Quer responder essa? Ou eu Tá, posso? eu vou começar então, depois eu acho que a Carol Vai, finaliza. complementa. A narrativa, ela faz parte da construção de valor, da percepção de valor. Não é à toa que até as grandes marcas, né, tem até uma pesquisa que mostra que de 30 a 40% das marcas de luxo, 30 a 40% é sobre a narrativa, da percepção de valor. Então não é só sobre a qualidade do material, mas sim a história contada sobre aquele produto, enfim. E eu acredito que, trazendo isso para o mundo digital, ele traz uma certa congruência. Porque, por exemplo, eu vou falar de alto ticket, eu vou falar de tickets altos, eu vou falar de vender consultorias, eu vou falar de vender programas de tickets mais altos, e a minha imagem não reflete muito isso. Então a pessoa, às vezes, ela não vai ter racionalizar aquilo de, cara, eu acho que tem uma coisa errada. Ela não consegue dizer exatamente o que, mas quando o seu discurso, com o Quando que é ela está incoerente. vendo, traz uma incoerência. E alguma coisa ela vai falar, cara, essa história não está batendo. Ela talvez não saiba explicar o porquê, mas no subconsciente dela, ela vai gerar uma desconfiança. Porque isso não está alinhado. Então, a partir do momento que a sua imagem representa aquilo que você está falando e aquilo que você está mostrando, porque é um conjunto, a sua comunicação fica muito mais forte. Muitas pessoas têm a percepção de que, para eu entrar no mercado de venda de mentoria, de consultoria, de high ticket, eu preciso ser uma pessoa que eu não sou. Eu preciso me vestir de uma forma que não tem a ver comigo, ou ostentar, e não tem nada a ver com isso. Muita gente acha que precisa encarar esse personagem para poder mostrar um valor, mas não é sobre isso. Como o Leandro falou, tem que ter uma coerência, porque se eu estou vendendo um ticket alto, eu vou vender para um perfil de consumidor diferente de uma pessoa que vai consumir tickets baixos. Então, essa pessoa, ela também vai olhar em você algo que ela está buscando. Então, a imagem é importante estar alinhada, a sua comunicação é importante estar alinhada. Tem que ter, como o Leandro falou, todo um conjunto de coisas para a pessoa olhar e realmente ela ver coerência. Porque a incoerência, como ele falou, gera desconfiança. Então, sim, é importante trabalhar essa imagem. E o conjunto todo, né? Não só a parte, a imagem, mas a comunicação não verbal. Então, acredito que, como o Leandro falou, a pessoa vai enxergar valor nisso e aí nisso ela investe, entende? São várias coisas que estão atreladas, né? Porque se você só puxa uma coisa e o resto não vai junto, gera congruência do mesmo jeito. A imagem, eu acho que é o primeiro capítulo dessa narrativa da marca, né? Sim. A gente que trabalha, eu até costumo dizer, falei até para vocês nos bastidores, que eu acho que o nosso trabalho, que trata toda essa coisa não só do vestir, mas da imagem, da comunicação não verbal, da tua comunicação no digital, se é igual no offline. E eu acho que puxa essa linha, que se não tiver realmente essa coerência, você não vai passar essa credibilidade do que você realmente faz, independente da profissão da pessoa, né? Perfeito. Eu já conheci pessoas que estavam super bem vestidas, super bem alinhadas com a imagem, e na hora de abrir a boca, Isso se aí. apresentar, de entrar no espaço, você vê uma pessoa insegura, Isso. uma pessoa introvertida totalmente, não está aberta a conexões. Então, de que adianta? Não é verdade? Fecha oportunidade. Porque a imagem não é só estética, né? É comunicação. Então, quando ela não está alinhada com o discurso, Isso também. Isso também. dá um ruído, né? Faz Perfeito. um ruído, acaba Tem todo fazendo um ruído. esse conjunto. É verdade. E aí, eu quero perguntar para vocês, de que forma a narrativa de marca pode se perder quando a imagem visual, branding, estilo, comunicação, não está alinhada com o discurso?
Isso me lembra uma situação muito forte na nossa trajetória. Quando a gente fez nosso primeiro R$1 milhão, eu posso até mandar essa foto para vocês depois. A gente foi comemorar e foi um dia normal. A gente comemorou porque a gente abriu a plataforma e na época a gente usava uma plataforma que quando você batia 1 milhão, ela ficava toda preta. E aí, quando a gente viu a plataforma, a gente comemorou e a gente foi no shopping lanchar, foi tipo isso. E foi comprar o nosso sofá para nossa casa nova. Você lembra disso? É verdade. E aí ele deitou, eu deitei no sofá e eu falei assim pra ele, amor, tira uma foto minha pra gente comemorar que a gente tá comprando o nosso sofá, não sei o que lá. A foto, eu tô com uma saia jeans, toda rasgada, porque eu achava estilosa, até aqui, um pouco abaixo do joelho, um cropped, enfim, horroroso, uma sandália medieval, todas arrumadas e eu no sofá assim, largada, sorrindo. E aí, hoje, olha aquela imagem, não reflete de uma mulher que tinha batido 1 milhão de faturamento no digital. Isso foi 2020, 2021. Acho que é 2020. E aquilo ali tinha um ruído muito grande. Então, foi engraçado porque naquela época, eu já estava querendo, por exemplo, subir os meus tickets, os valores de consultorias que a gente estava começando a dar. E a gente parece que a gente passava por uma barreira que não conseguia. E aí a gente começou a achar que era energético, não tá fluindo, as pessoas estão sem dinheiro, tem alguma coisa errada, a oferta tá legal, a comunicação tá legal, a gente não conseguia entender o que era. E eu demorei, parece que tinha alguma coisa bloqueando. E demorou a entender que a minha imagem não passava, não estava alinhada com o valor que eu gostaria de cobrar. Olha que loucura. Isso é muito valioso. Não passava. Então, por mais que eu mostrasse ali que a gente estava tendo um faturamento legal, a gente até mostrava de outras formas. A gente viajava muito, a gente conseguia, enfim, comprar coisas que a gente tinha essa liberdade que o dinheiro fornece pra gente. Mas na hora da gente realmente mostrar, aumentar o nosso valor, conseguir Traz outros força, tipos, né, Carol? a gente perdia a força e eu fui entender que era por conta da imagem. Olha que loucura. Você sabe que tem uma pessoa que a gente conversou que ela falou, quando eu vou para o consultório, ela é médica, quando eu vou para o consultório que eu quero vender, e claro, ela vende também, ela não só não atende, que ela manda fazer suplemento, fórmula, tem outras coisas que ela pode vender, é o dia que a gente mais vende, quando eu estou de vermelho, que eu me sinto mais poderosa. Que são essas cores que às vezes têm o significado das cores, mas ela se sente mais poderosa e ela vai e fala, hoje eu vou vender mais. E ela disse que vem. Hoje eu vou usar vermelho. Hoje eu vou dar uma aula, eu vou usar o vermelho. Vai. Vou mandar mensagem pra vocês. Não, porque o vermelho realmente ele tem essa coisa com 2 modelos, né? Associado ao sangue do passado da guerra, se a gente pensar, e que aí não tem gente que não associa ao bom. Mas quando a gente pensa no vestir, do projetar a imagem, é poder. Não é a coisa da paixão, do fogo, não. É energia. É energia. Você vai ter mais força. Mãe de criança pequena, às vezes não dormiu direito, tá precisando de energia, coloca uma cor dessa vermelha. Eu descobri que o vermelho é uma das minhas cores. Você é quando fez a... Eu fiz A paleta de cores. E eu nunca tinha pensado na possibilidade de usar vermelho. E quando eu descobri o lance da paleta e tudo mais, eu era super cética. Ele é bem mais certinho, ele segue muito mais a ferro e fogo do que eu. É sua prática, né? Então, se aquilo ali fica bom, acabou. isso Bota que eu aqui, preciso, né? resolveu. É verdade. Não precisa ficar pensando Homens, muito, só seguir, homens. Mas eu vi que eu ficava bem de vermelho quando eu fiz o meu primeiro evento presencial. Que teve um momento do meu evento que eu ia falar sobre a linguagem perceptiva, que a percepção é uma parte de uma metodologia que eu desenvolvi, que é a percepção que o outro tem sobre você. E aí, eu lembro que no segundo bloco do meu evento, eu quebrei o clima, eu entrei com uma roupa horrorosa, com um casaco, uma saia longa, também rasgada. Eu sei que desculpa quem usa saia longa rasgada. Acho que era a mesma saia da foto. Não era outra. Eu gostava de salão carregado, não sei porquê. E aí, eu entrei e as pessoas começaram a olhar umas para as outras, assim, o que tá acontecendo e tal. E eu comecei a dar o evento normal ali, como se nada tivesse acontecido, como se fosse o segundo look do dia. Não, aí eu falei que a gente foi depois do almoço, né? Eu falei, cara, a Carol tava almoçando. E aí a gente trouxe, falei, gente, eu sei que vocês estão olhando, mas aconteceu um problema. E eu não tinha uma segunda opção no vestuário, então era uma roupa que eu já vim pra cá, então eu usei ela, mas o que importa é o conteúdo. Mas aí as pessoas começaram a cochichar e aí eu contextualizei falando. É claro que não, mas olha como mudou o ambiente. Foi aí que eu tirei a roupa toda no meio do palco, tirei a saia, tirei o casaco e eu tava com um macacão vermelho embaixo. Brilhoso. Maravilhoso. Brilhoso. E aí todo mundo... Viu? O poder da imagem impressionante, né? É impressionante mesmo. Vocês veem a imagem desde identidade visual, quando a gente pensa, até a presença digital, como uma narrativa paralela às palavras, como alinhar isso para gerar consistência? Quando você pensa na nossa identidade visual e na presença digital.
É paralelo às palavras? E como a gente consegue alinhar isso à consistência? Porque depois eu quero até trazer um assunto sobre esse digital, porque é uma coisa né, que se fala muito, mas eu queria que vocês respondessem primeiro. Então, eu acredito que uma coisa apoia muito a outra. Aqui a gente vai meio que para dois extremos. A pessoa que tenta só se sustentar na imagem e não tem o conteúdo e o embasamento para poder sustentar aquele conhecimento, porque não adianta você querer vender algo caro se você não consegue sustentar e entregar, só com a sua imagem. Então, tem essa galera que foca 100% nisso e acaba queimando largada no longo prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente passou um pouco por isso, porque a gente tinha muito conteúdo, a gente tinha muito conhecimento, só que a imagem não representava aquilo. Então, a gente não conseguia... Nessa época, a gente ganhava muito pelo volume e não pelo valor. Perfeito. Então, mas a gente não tinha essa percepção, eram outros tempos, né? Então, a gente tinha que ganhar muito no volume porque a gente não tinha a noção da importância da imagem para a gente conseguir chegar lá. Sim. Então, quando você consegue alinhar esses dois pontos, eu acho que você consegue ter um resultado muito melhor. Porque alinhar o digital era uma coisa que a Carol ainda pode complementar a resposta, também é caro. Né? Para quando você fala, eu preciso de uma mentoria para eu estar bem no digital. A imagem, ok, eu posso passar por uma consultoria, ela me colocar aqui bem para dentro do meu trabalho, mas para a gente ter um digital bacana, muitas pessoas cobram caro por isso, principalmente quem não tem conhecimento. E às vezes você não tem isso para investir. Por isso que eu queria entender assim, se a gente consegue trazer essa consistência, independente do como que eu consigo ter esse investimento digital dessa imagem projetada. Principalmente as pessoas que, por exemplo, no momento não podem investir numa imagem melhor, nesse sentido? Sim. Eu acredito que, assim, é o que eu falei, muita gente acredita que precisa vestir roupas caras. Não é sobre isso. Eu acho que o básico, o essencial ali, você tá bem arrumada, jogar fora aquela tua camiseta amarela, com embaixo, a blusa branca e tá amarelada embaixo. A saia rasgada. A saia rasgada, a blusa de alcinha. Você não tem que atender o cliente ali com uma blusa de alcinha. Vai atender na sala, arruma os brinquedos da criança, joga ali embaixo, limpa o visual, deixa clean, deixa aberto, porque são os pequenos ruídos que fazem isso acontecer. Então, vou dar um exemplo de uma das minhas clientes que começou e ela mesma falou, Carol, eu tenho uma casa humilde, eu não tenho dinheiro para roupas caras. Então eu falei, faça o essencial. Compra uma blusa arrumada, uma blusa básica, mas uma blusa arrumada. Passa uma maquiagem nesse rosto. Escove esse cabelo, é o básico. A gente consegue fazer isso, gente. Pega uma parede branca. Você tem uma parede branca em casa? Não, tem um vinho. Ótimo. Pega uma boa iluminação. Não tem como comprar uma luz agora? Usa a luz do dia, do sol. Inclusive, é a melhor luz que você pode usar. É verdade. Só dela fazer esses pequenos ajustes, limpar esses ruídos, ela começou a ter mais pessoas acompanhando o conteúdo dela, parando para ouvir ela. É o básico que ela começou a fazer. E conforme ela foi fazendo os primeiros clientes, ela foi lá e foi melhorando a qualidade, comprou um microfone, comprou uma luz, comprou blusas melhores. E assim vai acontecendo. Então as pessoas elas já querem sair, para ter resultado, eu preciso sair do 8 ao 80. Eu preciso agora de blusas caras, de um estúdio, de um microfone bom, de uma câmera maravilhosa. Não. Eu comecei com um celular quebrado, um fone de ouvido que a gente cortou, adaptou para um microfone. E o Leandro criou um softbox com papelão. A gente começou dessa forma. Então eu acho que o básico, o essencial ali, e é isso que você vai conseguir manter por um tempo, faça isso. Até as coisas melhorarem, você vai melhorando, enfim, a qualidade dos seus conteúdos e a entrega. É porque discurso sem imagem é narrativa incompleta. Perfeito. Né? Isso aí. Então, e a gente sempre fala isso também. Não é sobre roupa cara. Sobre você saber o que vestir, como vestir, na hora de vestir. E esse autocuidado. Porque às vezes as pessoas não pensam que tem que fazer a unha, que tem que tirar um pouquinho da sobrancelha, né? Que tem que cuidar do cabelo, que tem que estar com uma aparência. Porque a aparência, né? Isso ajuda na venda. Pelo menos. Muito. Isso ajuda na venda, Muito. cara. Olha o que você trouxe agora, é super importante. Tirar um pelinho aqui, se arrumar, botar... Quando você faz isso, você se torna mais confiante com você mesma. Que aí a autoestima, você massageia a autoestima. Então você tá ali pronta. E pode ser um blazer baratinho, uma camisa
Olha, eu que trabalho com imagem. Toda vez que eu coloco o blazer, eu me posiciono diferente para sentar. Ela tava Acabei de falando falar isso agora. para ela aqui. Parece que corrige a Nossa, só postura, porque eu né? tô com blazer, Só porque eu tô com blazer aqui. Pareço mais velha, claro, não sou novinha. Me sinto mais com credibilidade, que é tudo isso que transmite, que todo mundo fala, que tá massacrado aí. que Mas dizem também que é traz armadura, isso pra né? gente, Que a uma acaba armadura. colocando uma armadura. Mas eu acho que o grande lance da imagem, da roupa, eu acho que ele tem muita relação com a autoestima. Tem. Então, Sem quando a pessoa dúvida. se veste bem, ela se sente bem. E isso sente reflete. Reflete pro outro. Então, total. o grande lance da roupa, se você botar uma roupa legal que você considera legal, às vezes, tipo, aquela roupa que todo mundo tem aquela roupa que fala, nossa, essa roupa de sair. A minha roupa top de festa. Todo mundo tem uma roupa dessa que fala, É pô, me uma sinto muito marca bem. registrada, né? Eu tenho, a minha marca registrada são chemises, eu Não, adoro. a Kátia é super elegante, né? Eu sou mais criativa, assim. Eu gosto de misturar Mas as assim, coisas. ela fala que eu sou super... Um chemise com uma mule, pra mim, eu tô feliz. E tô super, sabe, alinhada, me sinto elegante do mesmo jeito. Mas eu acho que é isso, também tem a ver com a postura, tem a ver com o autocuidado, tem a ver com um monte de coisas. Porque não é necessariamente a roupa cara, é você estar arrumada. A gente vai entrar agora nessa questão do mercado de alto ticket. Vamos lá. E a primeira pergunta sobre isso é, quando falamos de produtos e serviços de alto ticket, quais elementos da imagem e narrativa mais pesam na decisão da compra de um cliente, que vocês entendem? Perfeita pergunta. Tem duas coisas que o cliente avalia antes de pagar o ticket para você. Tá. A primeira é a coerência entre o que você fala e o que você faz. Então, por exemplo, se eu falo que eu faço vendas de alto ticket recorrente, porque é isso que eu entrego para o meu cliente, eu preciso mostrar que eu faço isso. Então, mostrar que toda hora está entrando cliente novo, mentorado novo, que eu estou fazendo mentoria presencial, uma coisa que a gente faz muito. Esse é o primeiro ponto. Na imagem, aquela imagem está alinhado com o valor que você está cobrando. Gente, a gente não tem como ser hipócrita aqui. O que importa é o conteúdo, o que importa é o que você fala, o resultado que você gera. Isso aí é essencial. A pessoa está comprando de você, você tem que entregar ali um resultado para a pessoa, um caminho, uma direção. Mas a sua imagem tem que estar alinhada com isso também. Se eu estou pagando 15, 20, 30 mil, por exemplo, que é o valor da nossa mentoria individual, caramba, eu não vou aparecer ali com a pessoa, por exemplo, com uma blusa de alcinha, Sim. ou aparecendo com o cabelo bagunçado. Parece que eu estou entrando numa reunião com ela, ali com roupa de ginástica, sem tempo para atender ela. Hoje eu estou aqui na correria, mas vamos lá. Não. Parece o quê? Que eu tô na correria, que eu não me preparei para estar ali com ela. O cliente está investindo alto em você, não só naquele momento que ele está entrando ali com você. Ele quer perceber que você parou um tempo para poder refletir sobre o negócio dele, para atender ele. Isso também é mostrar que você se importa com aquela pessoa, que aquele cliente tem valor para você, que você está envolvido com o negócio dele. Então, essa imagem tem que estar muito alinhada. Primeiro, tem que ter a ver com o produto. Sim. E os valores que eu quero passar também. Isso também é muito importante. Os valores também precisam estar comunicando na minha imagem. Então, para mim é muito importante passar um pouco de algo mais sofisticado, mas ao mesmo tempo algo acessível também, que a pessoa consegue ela estar ali, eu estar mais próxima dela. Então, não algo que gere muito algo que eu vou afastar, vou só usar preto o tempo inteiro, tal. Não, mas algo que a pessoa me enxergue, olha, eu vejo você uma pessoa que eu estou me inspirando para ter um resultado, mas ao mesmo tempo eu tenho você ali perto de mim. Então, para mim, isso é muito importante. Que é o que as pessoas, até antes, para não cortar, quando elevam muito o nível, elas acabam se afastando e deixando de ter esse contato, essa proximidade. E que a pessoa, às vezes, contrata você e não consegue ter acesso a você. Mas Isso como que eu vou comum. aprender com a Carol se eu não tenho acesso a ela? Olha que excelente pergunta. Eu tenho acesso só à equipe. Isso é muito verdade. bom. Isso acontece muito. E aí cria esse afastamento. Até É uma projeção de imagem negativa, né? Exato. E às vezes eu acho que a pessoa, às vezes ela se perde nessa própria narrativa. Como a gente já está nesse mercado há um tempo, a gente vê algumas pessoas que, pô, tem que mostrar que sou top, eu tenho que mostrar que tenho uma vida top. E aí ela começa a entrar, às vezes, numa espiral de querer mostrar o tempo todo. E aí ela começa a fazer coisas, não porque ela quer, mas para mostrar que ela é top. E aí a pessoa começa a se tornar escrava daquilo. E aí ela começa a viver uma vida que não é a que ela quer viver, mas é que ela criou para a audiência dela e ela tem que sustentar aquilo. E aquilo começa a se tornar algo um pouco insustentável. E aí a pessoa começa a não mais se ver no que ela está fazendo, não mais se ver no conteúdo que ela faz. Tudo tem que ser de extremamente qualidade, porque ela criou esse universo que dela é sempre muito top. Aí acaba acontecendo um pouco o que você falou, esse afastamento, esse descolamento um pouco do público, da realidade. Então isso é uma armadilha que algumas pessoas acabam caindo nesse mercado. Até respondendo um pouquinho o que você falou sobre o auto-ticket,
Eu acho que a pessoa que compra o ticket, basicamente, ela quer duas coisas. Ela compra tempo e ela compra acompanhamento. É isso que faz a pessoa pagar mais caro. Senão, ela compraria um curso. Não teria necessidade de comprar mais caro. E é isso, né? Não é só o valor, é a confiança que ela deposita em você, é a percepção de valor que você projeta para ela, que ela vai conseguir e ela alcançar vai tudo sentir aquilo mais ali. segura dentro do que ela busca se ela tiver um contato direto com você. É confiança, venda confiança. Confiança. A verdade é essa, a gente Não compra de quem é- confia. Só pra fechar, exatamente, as pessoas claro. compram muito sentir que você é confiante. Porque ela fala assim, eu quero ser confiante como ela. E aí ela se apega muito a isso também. Só que pra gente se sentir confiante de verdade, isso tem que vir de dentro. E a imagem ajuda muito nisso. E aí eu vou inserir aquela que eu te falei, porque aconteceu uma situação ontem, eu acho ótimo, a gente cria um roteiro para conversar com vocês, mas eu ouvi uma história, eu falei, vou conversar com eles sobre isso. De uma pessoa que mudou de uma cidade para outra e foi morar em Alphaville, onde a gente enxerga lá em São Paulo que estão as pessoas que têm mais poder aquisitivo, que estão os famosos, que estão todo esse pessoal aí da mentalidade, todo mundo mora lá, esses nomes mais famosos. E ela vende mentoria para elevar as mulheres, só para mulher, na carreira, alavancar, alcançar 7, 5 dígitos. Só que ela é falida e ela tem acompanhamento com psiquiatra e toma remédio. Que ela não tem esse equilíbrio para trabalhar isso nela. E aí eu fiquei pensando, tem que conversar isso com eles que tem essa... Como que ela consegue ou ela não consegue? O que vocês têm essa percepção de que ela não vive aquilo que ela está vendendo para o outro alcançar? Como que vocês imaginam que seja isso? Gia, eu vou te falar que isso é mais comum do que você imagina. Não é mais a galera de Alphaville. Ainda mais ela... Até porque a família do Leandro mora em Alphaville. Eles são de lá, a gente vive lá por conta disso. Meu marido morou um tempo lá antes de eu me mudar para lá. Eu conheço bem aquela bolha. Tentaram fazer a gente se mudar pra lá, Exato. muito, até porque a família tá lá. Só que, pô, a gente não vai, enfim, nós gostamos muito de praia, a gente gosta do clima, mas isso é mais comum do que você imagina. 90% das pessoas no mercado que parecem confiantes e parece que estão vendendo super bem, estão falidos e quebrados no seu próprio negócio. Só passam realmente a imagem. E a gente tá em muitas rodas e a gente vê muito, isso é muito comum. Muito comum. Muito comum mesmo. Porque existe uma linha muito tênue entre eu preciso mostrar que estou bem, eu preciso mostrar que estou vendendo muito, porque isso vai trazer dinheiro pra mim. Concordo, porque se você mostrar que você é uma ferrada, quem é que vai querer comprar do ferrado? Não faz sentido. Aí Ainda mais se a pessoa se vende isso. endividando, comprando carro, indo pra Alphaville, pagando aluguel que às vezes não consegue. Só que as pessoas, elas encontram os caminhos errados pra mostrar que consegue resolver o problema do cliente. Em vez da gente fazer aquilo que a gente falou, de fazer o básico, com o que você tem hoje, e mostrar que você consegue resolver o problema do seu cliente, a pessoa faz o quê? Não, eu preciso ir para um lugar onde é o lugar da ostentação, comprar um carro com dinheiro que eu não tenho, me endividar para mostrar que eu tenho uma vida, porque vou fazer as pessoas comprarem essa vida através do meu produto. Só que aí o que aconteceu? Uma hora ela se vê falida, vive com burnout, ansiedade, o que eu tô fazendo da minha vida, adoece, o negócio para, e aí uma hora aquilo ali vai parar, vai retornar para a cidade natal, para casa da mãe e tudo mais. Não é sustentável, algo que você falou. Entende? E as pessoas se conectam mais com essa vulnerabilidade? Cara, total. Ou buscam mais a sofisticação? Então o que acontece? Hoje eu tô sentindo que o digital ele tá fazendo o caminho inverso. Porque antigamente vendia mais que ostentava mais. Então a galera do carrão, a galera que tinha mansão em Alphaville, a galera que ostentava muito isso, era um cargo-chefe para vender. Hoje em dia, como as pessoas estão se ligando que isso está acontecendo, que tem muita gente sustentando um posicionamento que é mentiroso, uma vida que é falsa, e cada vez isso está se tornando mais comum, isso está desconectando. Então, o cara do carrão está desconectando. Aí tá vindo agora essa galera do old money, de não ostentar marcas, de ser uma coisa mais soft, de ser uma coisa mais elegante, do que ser todo cheio de logo e tudo. Todo grifado. Então, esse movimento ele já está chegando. Então, as pessoas que mostram mais família, que mostram às vezes mais essa parte religiosa, seja a religião que for, elas estão valorizando mais isso do que... Mas a vida real, né? Isso. Eu acho que a Carol tem muito disso, né, nas Exato. redes sociais dela, né? A vida real é quem você é muito autêntica. Eu vejo isso em você, essa tua autenticidade. Porque eu acho que as pessoas se identificam mais. Perfeito. Né? Você trouxe uma palavra muito importante aqui, vulnerabilidade.
vulnerabilidade é força. Pena que poucas pessoas conseguem usar, porque muita gente acha que vulnerabilidade é É fraqueza. fraqueza. Uma vez a minha terapeuta falou assim, eu falei, mas estar vulnerável não é legal. E ela falou, Carol, o que é vulnerabilidade pra você? Eu falei, se eu tivesse que fazer um evento presencial, eu estivesse pelada no palco. Sabe? Não tem nada mais vulnerável do que isso. E eu aprendi a usar a vulnerabilidade ao meu favor. E hoje, isso me fez me tornar uma pessoa muito mais autêntica, muito mais segura do que eu falo, do que eu apresento. E olha só que legal. A minha comunicação, ela é mais simples no sentido, eu adoro produzir vídeos na minha casa. Adoro produzir vídeos na minha casa. Eu gosto, me sinto bem. Eu tô sempre arrumada nos meus vídeos, porque isso faz parte da minha imagem, do que eu comunico. E que engraçado, na semana passada nós fechamos 2 contratos altíssimos por conta de um vídeo que eu tô sentada falando no meio da minha sala, na verdade. Falando, tranquilamente. Por quê? Eu quero essa mulher me ajudando com isso aqui. Perfeito. Trazendo essa autenticidade. Exato, é a confiança que a gente falou. Porque, por Confiança. exemplo, aquela pessoa que é sempre muito boazona, sempre tá tudo perfeito, sempre casa com ela, hoje em dia, ela não passa mais a confiança da realidade. Te traz uma distância, né? Aquilo ali tá tão distante de mim. Sim. Não é como, né, gente como a gente, vamos dizer assim, né? Aquilo é muito distante para mim. Então não é para mim. Né? Eu acho que às vezes as pessoas estão pensando mais assim, estão com o pé no chão nesse sentido, eu acho. E hoje em dia eu acho que a galera também fica um pouco pé atrás. Será que é verdade? Será que é isso tudo mesmo? Então, assim, quando a pessoa é uma pessoa mais real, tipo, a Carol sempre teve um pouco dessa comunicação. Porque a imagem que eu vejo não é só a imagem do vestir, é um conjunto. Com certeza. É o com ambiente, certeza. é o que Sim. você fala, o que você comunica, o que as pessoas veem, é como se fosse uma identidade visual É como a um forma todo. como Completa. você se comporta, Exato. a tua comunicação, exato. Então a gente está testando esse formato, mas assim, a gente grava muito na sala e no escritório. Só que, cara, tem uma qualidade visual bacana, Claro. uma qualidade legal, mas Tem assim... que se preparar. Exato, é um vídeo teoricamente simples, a Carol falando com a câmera, mas com uma qualidade legal, ela tá sempre com uma roupa legal, porque faz parte da comunicação dela. E conteúdos de história, você E acredita? conteúdo de história, contando Contém algumas histórias, algumas coisas que aconteceram. Isso tá gerando uma conexão muito forte das pessoas. Maravilhoso. Não, isso é muito bom, né, gente? Porque a gente vai fugindo, porque assim, o digital é algo que a gente não tem como fugir. Sim. Não tem. Tecnologia, tudo isso, a gente não tem como dar 2 passos atrás. A gente estava falando com uma mãe outro dia, ela falou como administrar, não deixar tela, essas coisas todas. Meu filho foi alfabetizado com tela, Gisele. Meu filho tem autismo, ele faz aulas na tela. Como não dar tela? Ele tem um iPad dele, porque ele precisa disso tudo. E eu falei, é muito complicado, a gente não tem como dar esse passo para trás, a gente tem que tentar equilibrar. E quando a gente traz mais essa verdade do dia a dia, eu, claro, penso na minha roupa até para ir na padaria, eu falo muito isso. Mas é do meu trabalho, é uma estratégia. Não vou com blusa de deputado em academia, nem com essas de corrida que a gente às vezes corre na rua. Não vou, mas também está aqui dentro de mim, assim como dentro do trabalho de vocês, vocês já olham aquilo ali, vocês já sabem que aquilo ali não é um mercado de alto ticket. Quando vocês olham para alguém vendendo alguma coisa, imagino eu, pela experiência de vocês. Então, o digital a gente não tem como dar para trás. Eu acho que a gente tem que evoluir e melhorar, trazendo mais essa autenticidade, né? Perfeito. Isso realmente você tem Excelente. de sobra. Muitas vezes a narrativa se torna mais poderosa quando o mentor mostra vulnerabilidade. Como equilibrar a autenticidade, a imagem real, com a sofisticação, que é a imagem aspiracional? Quando alguém me fala sobre ser autêntico, eu imagino que você conseguir ser você mesmo, sem filtro. Porque hoje, nas redes sociais, as pessoas elas colocam muitos filtros. Quando eu digo filtro, nem filtro da imagem, não. Ali do Instagram dos Stories. É o filtro de uma capa que vai me proteger das minhas fraquezas, de pontos, recortes da minha vida que eu não quero que as pessoas enxerguem. E acontece muito isso. Então, eu acho que sim, precisa existir um equilíbrio entre o que eu vou expor, o que eu vou comunicar, porque isso também reflete em como eu vou ser visto. Porque, vamos combinar, qual é a percepção que a percepção que a pessoa cria de você é feita através dos recortes que você coloca no Instagram. Você não coloca a sua vida completa. Então, você escolhe quais são os recortes. Então, se você parar pra pensar, é uma manipulação nesse sentido. Porque você escolhe os recortes que você quer colocar ali. Pô, ontem eu tava chorando com cólica. Não, gente, não é com cólica. Pra quê? Pra quê? O que isso vai contribuir pra minha audiência? Agora, num outro momento, eu posso, sei lá, criar uma narrativa ou trazer um conteúdo correlacionando o dia que você tem que trabalhar que você está com cólica. E aí trazer um pouco dessa vulnerabilidade, poxa, quando você tem o seu negócio, quando você é a cara do seu negócio, você está passando mal, está com cólica, precisa aparecer, eu posso criar um conteúdo e um contexto em cima disso. Mas
Quando a gente traz a questão da sofisticação. Isso, e do que trazer e não trazer. Eu entendo que existem alguns elementos que, se eu quero trazer algo mais sofisticado, não faz sentido eu trazer na minha comunicação. Tem alguns elementos do dia a dia, não sei, algumas pequenas coisas que podem estar desalinhados com o que eu quero passar. Então, como eu falei, é um recorte ali que eu vou deixar, que não vou trazer. Mas eu não acredito que isso vai tirar a sua autenticidade. Você pode mostrar a autenticidade de outras formas. Então, sobre essa parte da vulnerabilidade, tem algumas estratégias de comunicação que a gente consegue fazer isso. O problema é que as pessoas elas não querem ser autênticas, elas querem criar algo para aparecer. Então, eu acho que o grande erro da estratégia acaba caindo aqui. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, vocês são estrategistas demais. Vocês não vão aparecer de qualquer jeito. Vocês não vão falar, nossa, gente, tá muito ruim pra mim hoje. Eu não consigo arranjar uma roupa legal. Você não vai compartilhar isso com a gente porque é o que você vende. Mas, por exemplo, se você decidir, galera, decidi correr a minha maratona no final do ano. Pô, então vamos correr. Cara, pô, correr nem um quilômetro, tô morrendo. Então, você documentar a sua jornada demonstra uma vulnerabilidade. Você está aprendendo alguma coisa nova. Você está fazendo uma coisa que você não sabe, que você está fracassando, porque, pô, você vai correr 42, não consegue correr nenhum. Mas as pessoas gostam de acompanhar essa jornada. Por exemplo, no final, quando você tiver com a sua medalha lá da maratona, ela tem um valor muito maior quando você documenta essa jornada, quando simplesmente você aparece com a medalha. Então as pessoas, elas acompanham, elas veem que você está tentando, acordando cedo. Pô, gente, acordei cedo hoje, tá, pô, cara, 5h30 da manhã, tá um frio, tô doido pra ir pra cama. Isso é uma vulnerabilidade. Você consegue trazer isso para sua narrativa como se fosse um hobby, alguma coisa assim. Mas é aquilo que a gente tinha falado. O problema é quando você tenta maquiar isso. E você tenta, não, vou criar que estou acontecendo isso na minha... Não. Cara, documenta de fato. Pô, você tá tentando uma coisa legal, tá fazendo um hobby novo? Pô, documenta o que está de fato acontecendo nesse hobby. Então eu acho que isso é uma boa estratégia de comunicação para você conseguir gerar mais conexão com o seu público. E porque nós somos humanos, não trabalhamos só no profissional. A gente tem a parte da saúde, a gente tem nossos hobbies, a gente tem completo. Então, por mais que você fale sobre um tema específico, nada te impede de você mostrar, às vezes, um lado seu mais humano, que gera essa conexão, e você consegue trazer uma vulnerabilidade tranquilamente ali, que não vai prejudicar a sua imagem, que não vai... As pessoas não vão te ver menos profissional com isso. Eu acho que o grande lance da vulnerabilidade é essa. As pessoas te verem como uma profissional inferior por conta disso. Então, você não precisa atrelar isso à sua profissão. Você pode atrelar isso a uma outra coisa. Eu adoraria ver a jornada da Gisele mostrando como é que ela fez a mala com 6 looks que não amasse. Eu adoraria ver isso, ela montando, criando e colocando lá e sentando na mala. Vai, caber! Não, isso é um bom nem conteúdo de vulnerabilidade. Mas não, é a coisa do tempo que você não consegue trazer tudo do que a gente vive, né? Mas você foi falando da vulnerabilidade e de processos e o tempo inteiro ser autêntica, que eu falei, eu penso na roupa da padaria. Mas é porque já está no automático. Mas o processo que eu vivi na gestação de roupa, e de que as pessoas falam, eu me achei linda grávida porque era um momento que eu esperei muito, mas de como não precisar comprar roupa e adaptar as roupas. E eu trazia isso direto para minha rede social. Tinha umas 3 saias pareô, que é aquela que faz assim, tipo de praia, e aquilo ali foi subindo, né? Porque a barriga vai crescendo, usando com outras coisas, trazendo essa versatilidade e mostrando que não é porque eu entendo disso que eu vou comprar roupas para esse momento de gravidez, não, vou adaptar as que eu tenho. Claro que tem um momento que você precisa comprar alguma coisa. E eu acho que é muito importante essa conexão mesmo, é verdade. E a da mala, vou fazer na próxima. Eu amei a ideia. E eu vou ficar... Só teve um look que eu tive que passar. O restante não precisou. Que aí não tinha jeito, esse look foi muito pensado. É porque no social tem nas redes sociais, né, tem esse lado humano que as pessoas esquecem muito. Porque a rede social é social. É isso. É meio pra socializar. Só que a gente esquece, a gente quer dar aula na rede social. Mala inteligente eu faço, pra mim e pra minha filha. Viajar com ela sozinha, com uma mala só, né, Kátia? É verdade. Porque mala com criança é outro desafio, né? Eu, moleza, mas com criança a gente fala e se. E aí outra coisa que eu trago muito, não tem mala inteligente para criança. Não existe mala inteligente para criança. Quem vende isso está errado. Porque você vai ficar na mão, porque a criança vai tomar um negocinho, vai sujar, e aí? Vai ter que fazer uma limpeza no nariz. Vai ter que fazer uma limpeza no nariz. Aí como é que faz? E tem coisa que eu falo para ela, pelo amor de Deus, não me suja não, porque tu tem roupa para trocar, eu não tenho. Vamos fazer aqui afastado. Mas fala, Kátia. Não, mas voltando ao assunto deles, né? Eu acho que o poder está no equilíbrio, né, entre as duas. É equilibrar sempre. Mas para fechar, fale. Eu percebi que o momento que eu mais me diverti no processo do meu trabalho e que mais eu tive resultado foi quando eu consegui
equilibrar quem eu sou e a imagem que eu quero passar. Sempre se sentir uma personagem. E ficou autêntico, ficou espontâneo. Tem uma palavra que eu adoro. Eu adoro ser aleatória. Aleatória com estratégia. Aleatória no sentido de usar a minha espontaneidade ao meu favor. Ser quem a Carol é, sem filtro, sem nada. E conseguir trazer isso trouxe uma conexão muito maior com as pessoas. Maravilhoso. E, ó, no início do nosso processo, a gente tem 1 ano e pouco juntas, né? Trabalhando. Quase 2. Nossa, parece que tem muito mais tempo. É, vai fazer 2... 2 em novembro. A primeira vez que a gente gravou, mas que foi pro ar foi só em Em janeiro. janeiro. É, mais 2 anos, claro, a gente já deve ter começado ali um pouquinho antes. Eu tentei me encaixar nela. E é legal falar isso, porque eu trabalho com imagem. E aí eu falei, não, peraí, eu não sou essa pessoa. Eu acho que a gente juntou porque a gente é tão diferente, A gente mas a gente se completamente complementa. diferente E a uma da gente se outra. complementa. É. Eu sou essa pessoa que fala, teve outra pessoa que chegou aqui, você parece até a diretora do podcast. Eu falei, tá bom, né? Eu sou assim, a Kátia já tá acostumada. Ela só fala pra mim, não manda em mim não, que eu já não tenho marido. Não vem querer mandar em mim não. Pelo amor de Deus, ela briga. Mas aí falando dessa coisa da imagem, que eu fui me contaminando por ela, por eu achar ela essa mulher elegante mesmo, que passa credibilidade. Falei, não, eu tenho também credibilidade no meu negócio e as pessoas também se conectam um pouco com esse meu lado mais criativo, mais falante na rede social e fui tirando isso. Mas no início é ótimo, é só olhar nossos podcasts para você ver que tinha muitas coisas parecidas na imagem pessoal, né? Não na fala, é uma coisa que não tem como fazer. E depois fui melhorando, né, Kátia? É porque... Não sustentei. Não sustentou. É difícil. Não, vocês dois são um casal. É óbvio que um é diferente do outro. Cada um tem Sim. suas E que bom, é porque particularidades. complementa. E isso Exato. é que é importante, né? E eu acho, você fala, parece que vocês estão juntas há mais de muito mais tempo. Mas é isso. A gente conecta bem exatamente por isso. Porque Faz essas diferenças. nós temos opiniões diferentes, nós somos pessoas diferentes, temos estilos completamente diferentes. Então é isso que acaba dando uma liga, né? Complementando. Total, o que ferra muito, eu acho que é a comparação. Porque a gente começa a se comparar, e aí, pô, o que o outro tá fazendo é legal, pô, então eu vou tentar fazer também, porque se tá dando certo pra ele, Gente, eu vou fazer também. E, cara, você perde a sua identidade nesse momento. Porque você começa a querer copiar o outro. o que o outro tá fazendo e aquilo não é você. E tem um momento que você começa a se perder naquilo, porque você já não sabe mais quem é você. Eu acho que a grande dificuldade é a gente parar e olhar pra gente. Cara, o que eu gosto? O que eu quero transmitir? Esse momento de reflexão, ele acaba não acontecendo. E isso é muito ruim. Isso acaba travando muito a gente conseguir crescer de fato. Porque a gente, sendo uma cópia, a gente é difícil crescer. Teve uma época que a gente entrou um pouco também nessa pira de tipo, vamos tentar trazer luxo, porque a gente fala de high ticket. Então, assim, a Carol não é a mulher da bolsa cara. Ela não é a mulher que vai comprar o sapato. Ela não se apega a isso. A gente gosta muito mais de viajar, de ir pra Europa. É uma coisa que tá mais na nossa comunicação do que a gente gosta de fazer. Exatamente. Que a gente valoriza. A pessoa que gosta de tudo caro, do super luxo, de coisas materiais que eu tô falando assim, caras, não se conectam muito com a nossa comunicação. E a gente entrou numa de, não, a gente tem que, tentar trazer isso e tal pra conectar mais. Só que essa não é a Carol. E tudo bem se você gosta, faz sentido pra não você. tem o certo e o mas errado. É só forma de comunicar. Eu lembro que eu comprei uma bolsa, eu paguei caríssimo na bolsa, eu olhei pra aquela bolsa, aí o Leandro falou assim, e aí, tá feliz? Eu, não. Não é você. Porque não significa nada. Então a gente tava comprando algo pra mostrar, pra conectar uma coisa que não é a gente. Não, porque de repente vocês têm um carro muito bacana, só uma suposição, que é algo que vocês não mostram, né? Porque não tá na rede social, e porque valoriza ter um carro legal, ou ter algo... Sei lá, tem geladeiras caríssimas, né? Que a gente sabe, falando de coisas que vocês não tenham. Essa coisa de querer coisas caras. Mas a prioridade de cada um. Exatamente. Tipo o colchão que a gente comprou. Exato. É quase o carro. É quase o quarto todo. Isso, é entrada para um carro. Gente, vamos combinar que o colchão é algo tão importante. A Kátia querendo vender o colchão aqui. Não, é sério. Vendedora do colchão. Vendedora de colchão. Não, é o nosso momento, gente. No momento que a gente deita e relaxa e dorme. Eu acho que tem que ser bom mesmo. São as valorizações. Eu, por exemplo, conexão com marca de luxo, quando a gente pensa nisso, eu tenho uma ligação total com a Chanel, mas eu não tenho uma peça da Chanel. Mas eu adoro a história da Chanel, o que ela trouxe para as mulheres. E quando a pessoa fala da Chanel, ok, mas ela nunca vai ter esse olhar que
Quer dizer, tem pessoas que têm. Mas esse olhar que eu tenho da Chanel, que ela tirou a gente apertada, ela trouxe bijuteria para aquela época. Mas uma coisa é você ter uma peça de alguém que você admira, Sim. no É teu isso. caso. Você pode ter uma Chanel. E aí você vai comprar aquela peça pela admiração, pela história. Da história. Não comprar Porque eu preciso ter eu Chanel. tenho que ter uma Chanel, porque as ostentar. pessoas precisam ver que eu Exato. tenho uma Chanel, entende? Mas é E exatamente a maioria isso. das pessoas fazem isso. Posso trazer um ponto do que você trouxe? Olha só o que você falou, a maioria das pessoas fazem isso. Sabe qual é a visão que eu tenho? Aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu fui num evento que tinha uma moça vestida da cabeça aos pés. Eu contei ali, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, tinha muitas marcas. Ela estava vestida, chamava até atenção. Muitas vezes eu acho Você que percebeu porque ela estava de logos, né? logos. Tudo É com exatamente logo. isso. Bolsa chamativa, e aquela logo, o sapato que... Completamente Completamente. grifada. E ela estava chamando atenção. Eu acho que eu percebo que às vezes a pessoa ela tem uma insegurança tão grande que ela precisa disso para mostrar um valor, porque ela não consegue mostrar isso em quem ela é. Ela não Isso consegue aí. mostrar que ela é uma pessoa confiante. Então, eu prefiro trazer o meu valor agregado a marcas para as pessoas me valorizarem, olharem para mim, do que o meu conteúdo, do que eu sei, do que eu sou. O que vocês acham sobre isso? Não, total. A gente estava falando inclusive isso ontem, né? Porque a gente bate os roteiros da coisa do mercado de luxo. A pessoa ela pode andar grifada sem logo. Total. Então essa pessoa, ela precisa ostentar. Se ela está mostrando, tirando bolsas, né, que tem uma logo pequenininha, mas se ela está com uma calça, um sapato, tudo grifado, ela está precisando ostentar. Então ela precisa dessa força que ela e que na verdade ela está errando, né? Porque quem traz algo que é caro para sua imagem, ela quer passar, eu tenho essa força, eu preciso ostentar para o outro e que não necessariamente passa, dependendo do ambiente onde você está. É claro, eu tenho um Porsche, vou frequentar o clube do Porsche, não tenho não, tá? Estou dando uma suposição. Vou frequentar o clube do Porsche. Claro que você vai estar ali com pessoas que têm Porsche o mesmo poder aquisitivo de você de carro. Você pode vender lá suas mentorias e tudo, mas essas coisas mínimas da ostentação da marca, eu acho que elas precisam ser estratégicas. Vou dar uma palestra e eu sei que lá são só empresárias top. Posso trazer um cinto de uma marca ali na minha roupa sutil, que para dizer o seguinte, a gente está conectado em alguma coisa, mas não para precisar ostentar. Ou então a bolsa mesmo. Nós temos, né, muito isso. Os eventos do nosso trabalho. Ela é muito mal interpretada em função disso. Porque as pessoas acham que a consultora de imagem é aquela mulher que usa grifes, sabe? Que está sempre... Que são bancadas pelo marido e que a profissão é luxo, juro? Mas fútil. fulano, o marido é rico, então tipo, ela trabalha de hobby. Oi? Então, assim, nós temos muito. E eu, até falando sobre, eu contar uma historinha rápida aqui, que eu estava num evento de consultoria e foi até um evento que Gisele teve que sair mais cedo porque ela foi para um casamento. E nós ficamos sempre juntas nos eventos e ela saiu e eu fiquei sozinha, fui tomar um café. E sentei, né, eram aqueles bistrozinhos, eu estava tomando meu café e se aproximou uma moça, falou: "Você se incomoda se eu sentar aqui com você?" "Não, problema nenhum." E aí ela botou a bolsa dela em cima do bistrô e foi pegar um café. A bolsa dela era uma bolsa extremamente artesanal. Sabe aquelas bolsas de palha, bem trabalhadas? Eu amo trabalho artesanal. Eu também. E aí eu fiquei admirando a bolsa dela, né? Tava assim na minha frente, eu tomando meu café. Ela voltou, eu falei: "Amei a sua bolsa." Aí ela olhou pra mim e falou: "É sério?" É tipo assim, você tá debochando de mim. "É sério?" Eu falei: "É sério?" Ela falou: "É porque eu vou ser sincera com você, na verdade eu tô um pouco constrangida, porque eu sou do Nordeste, era um evento em São Paulo. Eu sou do Nordeste, vim para esse evento, ela é consultora de imagem, eu vim para esse evento e trouxe a minha bolsa, mas assim, eu tô vendo que a maioria de vocês usa bolsas de grife, bolsas muito caras." Eu falei: "E você veio do Nordeste com a sua bolsa que é artesanal, maravilhosa e que super te representa. Porque moda é cultura. E você trouxe uma coisa que faz parte da sua cultura. E eu, particularmente, amei a sua bolsa." Então, quer dizer, você vê o quanto as pessoas têm essa ideia, né, de que a consultoria tem que gastar muito dinheiro,
que tem que comprar coisas caras. E não é isso, né? É porque eu sinto que as pessoas estão cada vez mais sem identidade. Então, total. elas buscam coisas que a representem. E marcas não deixam de ser uma delas. Sim. Então, como ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela quer comunicar, o que ela gosta. Porque a gente estava falando, não tem problema em comprar coisas caras. O problema é você não comprar aquilo porque quer interferir em alguma imagem, você quer transmitir alguma coisa, quer aparecer pra alguém. Mas, cara, por exemplo, ela falou, adora Chanel. Então, não tem problema nenhum, porque é uma coisa que realmente representa ela. Representa, é isso. Ela gosta daquilo. É isso. Então, mas o problema é quando você começa a comprar outras coisas para criar uma imagem, criar um universo que você não gosta, mas você está querendo sustentar aquilo. E não é sustentável, não adianta. Uma hora ou outra isso vai cair. E falando de mercado de luxo, essa coisa dos brechós aumentou também muito. Eu sou super a favor dos brechós, tá? Existem brechós que as mulheres pegam as peças, ficam alguns meses e devolvem, porque elas vivem num mundo que elas não conseguem ter 50 bolsas de caras, mas elas querem demonstrar que tem. E o que elas fazem? A gente conversou com 2 donas de brechó e ela contou que tem clientes assim, que de 6 em 6 meses elas vão trocando para parecer que elas estão comprando bolsas novas, que ela tem aquelas bolsas ali e elas vão vendendo aquelas. É o nível que as pessoas têm. Então elas estão usando até o brechó para ostentar. Vocês acham que isso é um problema de autoestima, de autoimagem? Total autoestima. Total. A gente não precisa vender isso para o outro. Eu me conecto com você porque eu estou com uma Chanel e você também pode... Não, E, na a gente verdade, é energia, é a sintonia e, é claro, as peças podem representar situações, sim. Mas para essa pessoa fazer isso, igual a essa, é que ela está precisando muito de se autoafirmar perante outras pessoas. E o nosso trabalho diz muito sobre a autenticidade, sobre quem você realmente é, sobre o seu estilo próprio, que é uma coisa que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, para você ser você mesmo, você não precisa disso. Mas você tem que estar bem com você mesma. E a maioria das pessoas não estão. Elas precisam sempre se autoafirmar para o outro, porque não se vestem para elas mesmas, se vestem para o outro. Demais. Entendeu? Nossa, forte isso. Então você fica o quê? Você perde a tua identidade, você perde a tua autenticidade. E que está completamente fora da proposta da consultoria de imagem. Né? Que a consultoria de imagem é exatamente o inverso. É trabalhar você de dentro para fora, né? Com os seus gostos, né? com a sua cultura, com o seu desejo de imagem. seu desejo de imagem dentro, né? Às vezes você foge um pouco da tua realidade por um desejo de imagem, até profissionalmente falando, mas não nesse extremo. Perfeito. Entendeu? Bem colocado. Então é mais ou menos isso. Você trouxe, Carol, para a gente manter o sustentar a imagem que a gente está falando aqui, né? Até uma ideia que a gente achou fortíssima, de sustentar uma imagem. Porque não adianta criar algo que não tenha, né, a ver com a gente, essas coisas todas. E o que significa para vocês sustentar uma imagem de forma autêntica, sem se perder em algo criado só para agradar ou parecer? A gente já falou muito. É o que a gente estava falando. Mas como que eu sustento isso pensando no alto ticket de vocês? Só para agradar ou parecer? Como que a pessoa caminha? Então, na verdade... Como que cria? É um conjunto de coisas, né? É o que faz um negócio funcionar. A gente falou que vendas de produtos mais altos é tempo, confiança e acompanhamento. As pessoas pagam mais caro para isso e ela compra para ter confiança. E o que faz ela confiar? Primeiro, é um pouco o que a Carol falou, que é o skin the game, de a pessoa ver que você vive o que fala, que você não é só palestrinha, que normalmente você está no campo de batalha, só que você tem outras formas de comunicar isso. Por exemplo, se você quer montar um time comercial, se eu gravo um vídeo com o meu time comercial todo atrás, eu não preciso ficar falando. Tá? As pessoas estão vendo. Isso tem a ver com a imagem. Não é o vestir, mas comunica na imagem. Total. Eu gravando dentro do meu escritório, o meu time atrás. E aí eu falo que eu implemento o time comercial. Aí eu dou algumas dicas de time comercial, assim. Mas, cara, a pessoa tá vendo ali meu time trabalhando. Então isso gera sustento que eu tô falando. Sustento. Então, assim, se eu falo, por exemplo, pegar o exemplo de vocês, essa parte mais de imagem, cara, que eu tô antenada, que às vezes eu tô participando de desfile, que eu conheço esse mercado, que eu dando consultoria, eu em movimento, mostrando que eu estou em movimento. Então, tudo isso condiz com a imagem que eu quero transmitir. Porque a pessoa ela precisa ver que você domina aquilo que você está falando. Eu acho que a imagem, ela chama atenção, é igual
na noitada. A pessoa bonitinha ali, tá dando aquela paquerada. Cara, a beleza, a aparência é o que vai te chamar atenção. E aí você vai querer conhecer aquela pessoa. Mas o que vai sustentar é o resto. É o discurso. É isso aí. Porque não adianta depois a pessoa ser uma porta. É. Você não vai ficar com ela. Mas você não vai chegar nela porque ela tem uma... Não te chamou atenção a aparência, mas deixa eu ver se o discurso é bom. É, Não. Exato. Então, Verdade. assim, eu acho que a imagem, ela é o primeiro gatilho pra você dar atenção. Dá atenção. Porque sem isso você não dá nem atenção, a verdade é essa. É verdade. Vamos ser sinceros, se a aparência não chama atenção, você não dá nem atenção. Aqui você passa batido. Então, acho que por isso que existe o conjunto. A aparência, ela vai chamar atenção. Só que você tem que ter o discurso pra segurar. Porque senão a pessoa sai. Sustentar. E aí não sustenta. Então, é um conjunto. E quando a gente fala é roupa, é imagem, é o que você transmite, é a qualidade do audiovisual. E às vezes eu vou fazer com áudio ruim, com uma qualidade ruim. Tô falando de coisa cara, não combina. Não combina. Tem que ter um zelo, Total. um cuidado. Exatamente. Bom, vocês já acompanharam casos de pessoas que se perderam porque criaram uma imagem que não refletia a sua essência? E o que podemos aprender com isso? Nós mesmos passamos um período nisso. Cara, a gente conhece muita gente, inclusive, realmente, a gente entrou muito nessa pira um pouco de, A cara, gente aumentou o nosso padrão de vida muito. e abrindo o jogo mesmo, porque eu tenho Claro, zero eu problema acho em falar maravilhoso trazer isso. Zero problema. A gente aumentou o nosso padrão de vida no momento que a gente tinha outros objetivos, Exato. porque a gente entendeu que funciona dessa forma. Eu preciso mostrar que a gente tem muito para poder atrair esse cliente. E o que foi acontecendo? A gente sentiu que a gente foi perdendo a nossa autenticidade, nossa espontaneidade. A gente sentiu que a gente foi se atropelando em coisas que não tinham a menor necessidade. E olha que engraçado, que não trouxe o resultado que a Não. gente esperava. Que a gente Porque achou vocês que não fosse estavam ter. Não, por quê? Porque a gente sustentando. perdeu o essencial, É. que era justamente mostrar um pouco dos nossos principais valores, o que a gente realmente acreditava, e a gente não conseguiu sustentar. Exato. Não conseguiu sustentar é muito sustentar. importante. Então, e também conhecemos pessoas. Teve uma história muito, muito forte que aconteceu. A gente participava de um grupo de empresários que vendiam produtos no digital, e a gente tinha um mentor que, enfim, ajudava, instruía a gente. E aí, numa dessas conversas, tínhamos eu e Leandro participando e mais 4 ou 5 pessoas nessa roda de conversas era online. E uma das meninas que estavam participando, a gente lembra, foi assim, muito nítido. A gente estava participando da roda e aí ela levantou para falar, assim, levantou lá no Zoom, né, para poder falar a parte dela. Nesse mesmo dia, ela tinha publicado que ela tinha comprado um carro novo. E ela postou stories, postou reels e tudo mais. E ela virou e falou assim pro nosso mentor: eu preciso muito da sua ajuda. Aí ele falou: claro, estamos aqui para isso, pode falar. Ela: eu preciso saber o que eu faço hoje para levantar 20 mil até amanhã. Qualquer dinheiro. Ele falou: tá, a gente pode pensar alternativas. Ela: você não tá entendendo. Eu preciso colocar comida na boca dos meus filhos. Ela falou assim mesmo. Eu tô arrepiada, olha aqui. Nossa, Quando eu me lembro Senhora. disso, eu me arrepio muito. Eu sempre conto essa história, eu me arrepio muito. Aquilo me chocou de uma forma, porque me veio logo a imagem que eu vi de manhã Do carro dela com o carro na novo. concessionária. E eu falei: o que que tá acontecendo? É. O que que tá acontecendo? Mas assim, ela não teve nem o bom senso de... Deixa eu fazer essa pergunta na semana que vem, porque as pessoas estão vendo que eu postei o carro. Até o mentor, eu acho que ele foi pego um pouco de surpresa, porque ele tinha parabenizado ela ali. Eu vi que você comprou o carro. E aí depois ela veio com a justificativa, que na verdade aquele carro, aquilo ali foi um bololô que ela fez, que ela pegou o carro do pai, deu, e aí as parcelas de R$300 e tal. Só que nesse momento ela não tinha dinheiro para comprar comida para os Comida. filhos na casa. Aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu pensei: o que tá acontecendo com as pessoas? Gente, que loucura, né? Então, como eu te falei que a gente conhece muitos casos, porque ela se perdeu muito ali, de tentar mostrar, e você acompanhava ela, e era bolsa de luxo, era viagem cara e tudo mais, Restaurante caro, restaurante imagino. caro, e não tinha dinheiro para colocar comida em cima da mesa. Sustentar uma imagem é o que se comunica, ou seja, ela estava completamente incoerente, né? Com Tá. esse sustento dessa imagem dela. E a galera acha que pra você vender produtos com ticket mais altos, você tem que ter a vida de super luxo. Que não é uma verdade. Você não precisa ter isso. Você só precisa mostrar que você é competente, que você sabe resolver aquele E que problema. você conhece aquilo ali. E é isso. Exatamente. Tem uma pessoa que trabalha com o mercado de luxo, inclusive de grifes mesmo. Ela presta assessoria para essas marcas. E aí a gente assistiu uma palestra dela, não vou citar o nome dela aqui, mas depois eu te falo quem é. E ela falou que gosta de coxinha e do Belo. Gente, quase a plateia foi abaixo. Eu amo! Aí ela falou: mas gente, eu sei o que eu entrego para as pessoas, mas eu gosto do Belo, porque
Claro, as pessoas falam, poxa, a mulher faz evento dentro da Louis Vuitton, da Chanel. Como que ela pode gostar do Belo? E de coxinha. Olha que legal que você trouxe, porque no nosso mercado é muito enraizado que toda hora a galera escuta um jazz e joga tênis. E agora você tem que andar de cavalo, coisas que remetem que você tem grana. E muita gente, eu conheço, tá? Pessoas que começaram a fazer isso pra mostrar que tem dinheiro, nem gosta de jogar tênis, não gosta de fazer nada disso. Vai lá só gravar. Aí, outro dia eu liguei um som com o Leandro no carro, eu gravo muito no carro e eu adoro cantar no carro. Eu amo cantar. Quem não gosta é o Leandro, que tem que escutar. Mas coitado, eu tô com pena dele nesse momento. Mas você canta bem? Sim, muito bem. Canta bem, Leandro? Sim, não. Particularmente eu canto muito bem, eu sei que eu me escuto. Né? Quando eu canto junto com a cantora, eu sei que eu canto bem. E aí, às vezes eu gravo. E nós gostamos muito de samba e pagode. Nós gostamos muito. Na verdade, eu sou bem eclética. Carioca, né? Eu gosto de tudo. Carioquinha aqui também. Nossa, adoro. Sou bem eclética. E aí, eu vou lá e coloco, e gravo, cantando e tudo mais, que tem uma conexão, adoro essa música, e não sei o que lá, adoro isso, tal. Por quê? Porque faz parte de quem eu sou. Mas olha que engraçado também, eu adoro música clássica. Mas eu não preciso forçar uma barra, porque o clássico remete mais a elegante, sofisticado. Mas eu adoro, a gente trabalha ouvindo música clássica. Ele adora colocar música clássica pra Manuela. Ele canta pra Manuela. Então, assim, nós gostamos. A gente não força uma barra pra isso. Entende? Porque no final das contas pode cair a máscara, né? Então, eu tô aqui pensando nessa moça aí do carro, gente. Preciso até saber do Instagram dela, que depois eu quero olhar ela, como é que ela tá hoje. Ela sumiu, a pessoa some. Ela some, ela para de postar, ela vai fazer outra coisa. Tem muita... A gente estoura e de repente some. É muito rápido. Isso. Muito louco. Bom, uma marca pessoal evolui ao longo do tempo. Como manter a imagem consistente sem perder a liberdade de mudar? Falou um pouco já disso, né? Eu acho que é fazendo o que você acredita mesmo. Coisas que você realmente acredita e que você vive. Porque se sustentar no longo prazo nunca funciona. E eu acho que a pessoa entender quem ela é. Eu acho que fazer essa autorreflexão hoje em dia é muito difícil. Porque a gente sempre acha que o outro é melhor, que o outro sabe mais, que o outro tá vendendo mais, então ele vai fazer aquilo. Então, cara, o que eu gosto? O que eu quero falar? O que eu quero transmitir? É óbvio que não é 100% das coisas que você quer transmitir. Mas, cara, o que seria bacana das pessoas conhecessem o meu lado, algum lado meu? De esporte, de música, por exemplo. A cara adora música. Então, um dos valores que a gente prega muito, e tanto o meu quanto da Carol, é a liberdade. Cara, então a gente pode levar a mão na creche, a gente pode ir viajando, cantando no carro, indo pra praia. Uma forma de liberdade. Cara, tudo isso é liberdade. Sim, é verdade. Mas porque isso é um valor real pra gente. Fazer massagem às 4 horas da tarde, o mundo me zoa. Porque a minha massagem é toda quarta-feira, 4 horas da tarde. Quem vai fazer massagem relaxante às 4 horas da tarde? É uma forma de liberdade. Você. Eu. A consistência cria essa credibilidade. Né? Exato. A gente está evoluindo para o final dessa nossa primeira parte, que a gente trouxe essa coisa da narrativa, da imagem, do poder mesmo, de como que a gente sustenta, como que a gente evolui, como você falou. E é muito importante que a gente tenha isso na nossa cabeça, que a gente possa aprender com vocês dois que trabalham nesse mercado, que a gente não precisa viver uma vida que não é nossa, né? Que a gente não precisa... A gente pode fazer adaptações, a gente faz isso na imagem o tempo inteiro. Elementos de adaptações, não mudar uma vida inteira ou mudar um look inteiro para parecer, vira um personagem, né? Você transforma ali num personagem, tanto para a rede social quanto para a nossa imagem. É verdade. Bom, então nós vamos encerrar a primeira parte desse nosso papo, que está ótimo, mas semana que vem tem mais Leandro, tem mais Carol, a gente está esperando vocês. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria. Nós estamos no YouTube, no Spotify. Estamos esperando vocês lá. Até semana que vem. A exclusividade, quando a gente traz para o mercado de auto-ticket, venda de consultorias, mentorias, existem formas de você trazer isso. Por exemplo, quando a gente se trata de uma mentoria individual, é algo mais exclusivo. Por exemplo, a gente aqui, nós fazemos um acompanhamento muitas vezes presencial. Esse presencial não acontece, por exemplo, com mentorias em grupo, mas a individual, a pessoa já tem uma proximidade, um acesso, e ela paga mais caro por esse acesso. Eu acho isso muito... olha que engraçado, eu acho super importante, mas eu não tenho isso na minha imagem, eu acho que eu ainda não criei essa estratégia, sabe? Ou nunca parei para pensar o que eu gostaria de colocar na minha imagem para ter essa assinatura, além do colar. O colar eu uso bastante na mulher cara. Quando a pessoa admira muito alguém, ela, inconsciente, ela acaba fazendo como a pessoa faz.
usa as mesmas fontes, as mesmas cores. As gírias, Tenta cordões. usar a expressão como a pessoa se comunica, como ela fala, a energia que ela bota na fala. Porque a pessoa gosta tanto daquela pessoa que ela fala assim, cara, isso vai acontecendo. E normalmente, isso já aconteceu algumas vezes com a gente, e quando a pessoa está começando a se descobrir, no início a gente ficava meio irritado, principalmente a Carol, ela falava, cara, ela tá fazendo tudo igual a mim, tá, isso é horrível. Mas com o tempo, e com a maturidade de mercado, a gente foi entendendo que a pessoa está tentando se achar. Então, o primeiro passo que ela faz é imitar. Não, e aquilo não se